E eu creio que o Senhor já planejou, muito antes de Satanás planejar. Deus já planejou algo todo especial hoje aqui nessa tarde. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero dizer para que você fique em pé, encha a sua bola, né? Olha, todo mundo dando bola nessa noite, nessa tarde. Encha a sua bola, fique em pé. Não deixe de ficar em pé. Fique em pé nessa tarde. Quem não ganhou uma bola? Aqui. Quem não ganhou uma bola? Troca a sua bola. Aqui, cadê o pessoal aí atrás? Troca a bola. Quem não recebeu a bola? Aqui, Ana Paula ali, ó. Quem não recebeu a bola, encha a sua bola agora. Encha a sua bola. Amém? Encha a sua bola. A bola está furando. Aleluia. Glória a Deus. Encha a sua bola. Não fique de fora. Quem não recebeu, encha a sua bola agora. Olha, se você pode ficar em pé, não fique sentado. Vamos participar. Eu estou doida para ficar sentada. Eu estou há 1 mês e meio operada no pé, mas eu coloquei até tênis. Cadê a fisioterapeuta? Cadê a fisioterapeuta? Já me chamou a atenção. A doutora Marcele já me chamou a atenção. Dizendo, você não pode colocar tênis, você não pode colocar tênis. Amém? Todo mundo já encheu a sua bola? Enche a sua bola. Eu não enchi, né? Estou mandando o povo encher, eu não enchi a minha. Quem não recebeu a bola, ó, as crianças não são para brincar com a bola. Cadê as mamães das crianças? Não é para brincar com a bola, é para ficar sentado com a bola. Amém? Essa é a nossa 4ª conferência às 300. Ano passado, querido, nós fomos à 3ª conferência. E fizemos pela misericórdia de Deus. Tínhamos perdido o apóstolo Benil e fizemos pela misericórdia de Deus. Isso não quer dizer que hoje também nós não estamos fazendo pela misericórdia de Deus. Satanás está tentando também estar parando essa conferência. Isso quer dizer, querido, que você faz parte de um exército poderoso, que são as 300. Você crê nisso? Eu creio, queridos. E são as 300 que vão ganhar a luta nessa tarde. Satanás está tentando parar. Satanás está tentando fazer com que você não participe. Mas eu quero dizer nessa tarde que você é mais do que vencedora. Aleluia! Balance a sua bola e diga: eu sou mais do que vencedora. Aleluia! Aleluia! Declare o amor para Deus nessa tarde. Declare o amor de Deus para Deus nessa tarde. Aleluia! Somos vencedoras. Somos as 300. Abra a sua boca nessa tarde e diga: eu sou 300. Eu faço parte desse exército. Eu faço parte das 300. Ainda que Satanás tenha querido parar, ainda que Satanás tenha armado alguma coisa, eu faço parte das 300. Eu quero que você feche os seus olhos, olhe ao Senhor agora e diga que você faz parte dessas 300. Começa a pedir: Espírito Santo, se faz presente aqui. Espírito Santo, se faz presente aqui. Se faça presente aqui. Se faça presente aqui.
Se faça presente aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu creio na tua presença. Eu creio que todo projeto de Satanás está sendo desbaratinado agora, nesta tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio nesta tarde que Deus preparou coisas tremendas. Em nome de Jesus, eu creio. Há unção de Deus aqui neste lugar, queridos. Há uma unção de Deus aqui neste lugar. Quem chegou agora, enche a sua bola. Quem chegou agora, enche a sua bola. Faça parte desse mover de Deus. Faça parte desse mover de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui neste lugar. Eu estou sentindo que Deus tem algo todo especial. Todo especial. Todo especial. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que as pastoras viessem para frente mais. Aleluias. Aleluias. Deus se faz presente aqui, queridos. A irmã Marcele já vai tomando posse aqui do altar. Aleluias, aleluias. Balance a sua bola, balance. Enche a sua bola, enche a sua bola, enche a sua bola. E eu quero nessa tarde que você declare que o Rei dos Reis está aqui nessa tarde. Quando você declarar, você vai agora com autoridade estourar sua bola, dizendo: Satanás, os seus projetos estão derrotados nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Você pode bater palma para Jesus? Por toda a minha vida. Quantos conhecem a letra? Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, pois meu fôlego é a tua vida. E nunca me esquecerei, e nunca me esquecerei. Posso ouvir a tua voz, louve. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, é mais doce do que o mel. E me tira dessa cova, e me tira dessa cova, e me leva até o céu, e me leva até o céu.
igreja do Senhor, as 300, vão estar recebendo algo muito especial, que é cuidando da alma nessa tarde. Você pode bater uma salva de palmas para Jesus? E o Senhor tem trazido um renovo extraordinário ao meu coração. E ontem, desde ontem, quando eu cheguei na casa da apóstola, e ela preparou aquele quartinho, Jesus, como é bom estar no quarto. E eu estava ali, o Espírito Santo trazendo um fio no meu coração de tudo aquilo que eu tenho vivido esse ano. E eu sempre faço questão de colocar a minha coroa aos pés de Jesus. E eu entregando a Ele, Jesus, a mais uma este ano. Essa é a última. E ela precisa também estar aos teus pés. Então traga de novo o meu coração. Eu acabei de chegar de uma viagem de 15 dias em Goiás. Então eu estava muito cansada. Mas o Senhor trouxe um renovo sobrenatural naquele quarto. E eu queria compartilhar algo que Deus está começando a gerar no meu coração para o ano de 2026. Eu queria que você fechasse os seus olhos e preparasse a terra do teu coração. Porque verdadeiramente há algo para ser ecoado no coração de Deus, no teu coração. Ainda há uma revelação. Aleluia! Louvado seja, agradecido seja o Santo Deus. Santo Deus. Esse é o tempo. Essa é a hora. Que não por homens, mas pela força do teu Espírito, está sendo gerada uma nova igreja. Está sendo gerado um novo povo, com uma nova identidade, com um só coração em ti e somente em ti, para que verdadeiramente haja manifestação da glória da segunda casa. Ainda há uma glória, ainda há uma glória para ser revelada sobre a nossa geração. Por isso o Senhor mesmo está levantando um povo. Há uma oração, há um clamor para essa tarde. Jesus, que nessa tarde o Senhor possa revestir cada mulher que aqui está com a verdadeira identidade espiritual. Não qualquer identidade, mas a identidade que a Bíblia já nos revelou, segundo o padrão bíblico. Deus, eu oro pela vida delas. Deus, eu quero interceder pela vida delas, para que nessa tarde, Jesus, essa identidade seja verdadeiramente revestida
revestida da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés, que você seja revestida da identidade espiritual, a qual o Senhor conquistou para você, para este tempo. É agora, é para este tempo. Nós não viemos aqui esta tarde para sermos emocionados. Nós viemos aqui esta tarde para sermos mudados. Nós viemos aqui esta tarde para sermos transformadas, libertas, pelo poder que há no teu nome. Há poder em ti para fazer todas as coisas. Há poder em ti para fazer a boa obra em cada um de nós. Está escrito que todo aquele que conhecer a tua verdade, todo aquele que conhecer a tua verdade verdadeiramente serão libertos. Que haja libertação, que haja cura, que haja mudança, que haja transformação, e que em tudo o teu nome seja exaltado, que em tudo o teu nome seja glorificado. Então, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, a casa é tua. Ora vem, Senhor Jesus, e eu libero uma palavra profética para essa tarde. Todas as coisas serão geradas no Espírito. Toda essa ministração será gerada no Espírito. No Espírito, somente no Espírito, e para a tua glória. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Esteja muito à vontade para se revelar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aleluia. Bem, eu quero compartilhar algumas coisas com você nessa tarde. Eu não sei se você tem notado, mas querida, os dias não têm sido nada bons. Não é? Esse tem sido o cenário. E quando eu digo de um cenário nada bom, um cenário difícil, eu não estou me referindo apenas de um cenário lá fora, mas eu estou me referindo ao cenário dentro e fora. Infelizmente, o cenário não tem sido bom. Mas sabe, querida, que mesmo diante desse cenário tão desconfortável, tão adverso, a qual está diante dos nossos olhos, como eu disse, dentro e fora, eu posso dizer para você, com temor e tremor nessa tarde, que mesmo neste tempo, tem sido um tempo extraordinário. E por que isso, pastor? Por conta daquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração, por conta da revelação que Ele tem entregado lá no secreto, lá no quarto, desde o início deste ano. E eu quero confessar para você que é exatamente por aquilo que Ele tem se revelado a mim, é que eu estou de pé. Nada mais e nada menos. Pela revelação dEle, é por isso que eu prossigo e prossigo para lá. E por que eu estou contando isso? Porque é exatamente isso que eu desejo para você. Eu não sei como você está aqui nessa tarde. Eu não sei que tipo de cenário vocês têm estado inserido. Eu não sei o que os seus olhos têm contemplado. Mas eu quero dizer, em nome dele, que sobre aquilo, obrigado, amém. Sobre aquilo que o Senhor ecoará no teu coração, pela palavra revelada, sobre esse dia, eu profetizo e libero no nome dele, suas forças serão renovadas. Você subirá com asas como da águia. Você caminhará e não se cansará. Você correrá e jamais se fadigará, porque é tudo por ele e para ele, no nome de Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá. 2025, eu espero que você fique até a noite e você vai entender um pouquinho isso, uma profundidade maior. Mas 2025, querido, não é o ano como um todo, não é para todos. 2025 é o ano da remanescente. 2025 é o ano de um grande treinamento para um grande acontecimento. 2025 é o ano que o Senhor está alistando, que o Senhor está alistando o povo nos quatro cantos da terra para que reaja, porque há algo maior e melhor para não ser revelado. Então sim, 2025 é o ano da remanescente. Deus está preparando a remanescente para a manifestação da glória da segunda casa, em nome de Jesus. Bem, a palavra que eu quero começar a ministrar no teu coração através do Espírito Santo nessa tarde é uma palavra que ela foi gerada através de uma outra ministração que o Senhor trouxe ao meu coração
há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu recebi este anel que está aqui no meu dedo. Um anel ao qual o Senhor literalmente me deu, e me deu em Jerusalém, lá em Israel. E por conta deste anel, o Senhor me entregou a série Paternidade. Não sei se você já recebeu essa série, mas essa série, pela graça e a misericórdia dele, tem sido uma série que tem alcançado milhares de mulheres, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. Uma série que o Senhor tem restaurado na profundidade a identidade das mulheres como filhas de Deus. E eu confesso que durante esses anos eu sempre achei que o fim deste anel que está na minha mão até hoje, né, que todo o fim deste anel era por conta da série Paternidade. A questão é que este ano o Espírito Santo começou a me incomodar desde o início deste ano, logo depois que eu também retornei de Jerusalém. O Espírito Santo tem me incomodado demais a olhar novamente para este anel. E eu não estava entendendo. Eu não estava compreendendo por que o Espírito Santo fazia eu continuar contemplando este anel. Até um dia que eu estava na minha tarde, eu estava lá em casa. Um tempo que eu estava ali com o Senhor, o Espírito Santo disse assim: filha, eu tenho feito você olhar novamente para o seu anel. Porque quando eu te dei esse anel, eu não te dei esse anel apenas para se revelar a você como pai e filha. Eu confesso que aqui, sabe aquela voz do Espírito Santo quando ecoou dentro de você? O Senhor disse assim: eu nunca te dei esse anel para se revelar apenas como pai e filha. Olhe para aquilo que está escrito neste anel. E eu olhei. Ele tem uma escrita em hebraico. E ele está dizendo assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o Senhor disse, leia de novo. E eu ali, com o Senhor, comecei a ler. Senhor, esse anel está escrito: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o Senhor disse: sim, filha, eu te dei este anel, porque este anel revela a tua maior patente em mim. Amém. Glória a Deus. Você é a noiva. A noiva, como um dia eu vou voltar para buscar, para se casar. E eu estou pedindo para que você olhe novamente esse anel, porque é um governo meu para você, para este tempo. Prepare a noiva para a minha volta. Sabe, essa foi a segunda vez que eu escutei este ano a direção do Senhor, que eu deveria começar a preparar a noiva, porque o noivo está voltando. A primeira foi na minha viagem de Israel, onde o Senhor disse: a mensagem é Maranata, filha. Continue pregando Maranata, porque eu estou voltando. E quando eu retornei, o Senhor me entregou a mesma direção. Logo depois eu comecei a viajar. E em uma das minhas viagens desse ano, eu estive no Rio de Janeiro. Esse ano é a segunda vez que eu estive aqui. E pela terceira vez, o Senhor me entregou a mesma direção. Quando eu estava entregando paternidade, lá em... esqueci o nome da pastora, lá em Mirim, né? Através da pastora Renata. Prepare a noiva para a volta do noivo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre a maior patente que nós temos na presença do Senhor. Há uma patente maior. Este é o tempo, essa é a hora que o Senhor precisa nos encontrar posicionadas, mas posicionadas como a noiva, não qualquer noiva, querido, mas a noiva, um dia Ele voltará para se casar. Ele voltará para se casar. Porque esse tema é tão necessário para mim e para você, porque nós estamos vivendo tempos dentro da igreja, que a igreja se comporta como tudo, menos como a noiva. Glória a Deus. Nos últimos tempos, a igreja tem se comportado como tudo,
6, por que o Senhor me levou para o livro de Cantares? Gente, é só o comecinho que eu estou no livro de Cantares. Por que o Senhor tem me levado ao livro de Cantares? Bem, eu não sei se você sabe, espero que sim, mas o livro de Cantares, ele aponta para o relacionamento da Sulamita e do rei Salomão. Pastor, o que isso tem a ver muito, querido? O livro de Cantares tem muito a nos ensinar sobre o relacionamento da noiva com o noivo. O livro de Cantares tem ensinamentos poderosos para mim e para você, para este tempo, em como nós devemos nos relacionar com o noivo. Se somos a noiva, ele é o noivo. Tão necessário nos relacionarmos segundo o padrão bíblico, em nome de Jesus. Por isso, Cantares, eu digo mais, quando o Senhor começou a falar no meu coração sobre o livro de Cantares, gente, eu senti um temor dentro da minha casa, um temor e um tremor, a qual eu ainda nunca tinha experimentado na presença dele. E o Senhor disse assim para mim, amigo meu secreto: filha, ano de 2025, haverá uma liberação profética para que a minha igreja comece a acessar o livro de Cantares de uma forma como nunca ainda a igreja tinha experimentado. Eu estou ativando, eu estou liberando para que você entre nesse livro de uma maneira, numa profundidade, a qual ainda não se viu, a qual ainda não se ouviu. Por isso caiu um tremor sobre mim, todas as vezes que o Senhor me leva até o livro de Cantares. E esta tarde eu vou compartilhar apenas no comecinho, querido, do que Deus tem colocado no meu coração. Vamos lá, sabe, eu creio que esse é o tempo dessa liberação, e eu oro para que você consiga também acessar o livro de Cantares de uma maneira extraordinária. A igreja precisa entrar no livro de Cantares, a igreja precisa acessar. Há uma revelação maior, há uma revelação melhor para mim, para você, para este tempo. É agora! É agora! O livro de Cantares trará um despertar para uma noiva que dorme. O livro de Cantares vai acordar a noiva. É tempo de acordar, é tempo de acordar, é tempo de acordar. Por isso o Senhor está nos conduzindo a este livro, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos lá então, vamos entrar nesse livro poderoso. Como eu disse, esse versículo, ele é inserido lá no capítulo 6. Você vai ver que o capítulo 6 nada mais é do que uma continuidade do capítulo 5, aonde a Sulamita, ela perde a visita do noivo e então ela sai correndo pela cidade em busca dele. Amém? Agora vamos lá. Vamos ler a Bíblia com muita emoção. E ler a Bíblia com muita emoção é ler a Bíblia juntinho do Espírito Santo. Você quer isso? Então agarra nele aí e permita que ele comece a se revelar a você de uma maneira extraordinária agora, no nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, mulheres. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, algo espiritual acontece. Um portal é aberto, espiritualmente falando. Entre o capítulo 5 e o capítulo 6, acontece uma mudança significativa. Há uma mudança, há um virar de chaves, algo muito extraordinário acontece. Porque é importante para mim e para você, porque é exatamente isso que precisa acontecer com a igreja nos últimos tempos. Deixa eu dizer uma coisa para você: a igreja precisa, para agora, tão necessário que a igreja passe por uma mudança significativa. Aleluia. Significativa. Nós não podemos entrar em 2026 de qualquer maneira. Há uma mudança que precisa acontecer na igreja nos 4 cantos da terra. Exatamente como aconteceu com a noiva, com a Sulamita, entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Você está entendendo? Há uma mudança. Houve uma mudança. Houve uma transição. Gente, nós precisamos passar por uma transição. Se a igreja não passar por uma transição, ela fica. Se você, igreja, sou eu e você. Amém? Não tem a ver com paredes, sou eu e você. Nós precisamos compreender que há uma transição. Há uma transição para este tempo que não pode ser mais negligenciada pela noiva. Não pode ser mais negligenciada pela igreja. E aqui houve uma transição entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos lá. Eu quero ler com você
para você compreender o que Deus quer fazer comigo, para você ficar com vocês. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já dei as minhas vestes como a torneira vestir, já lavei os meus pés, como a tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas do mundo. Olha só, Deus nos abençoe, e nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, tendo a liberdade de desconstruir todo conceito errado que existe dentro de você, e nos trazendo uma nova construção, em nome de Jesus. Vamos entender então, com muita emoção, juntinho do Espírito Santo, o que está acontecendo. Aqui é o contexto a qual a sunamita está vivendo. Nós sabemos que a sunamita aponta para a noiva, amém? Aponta para a igreja. A Bíblia diz que neste cenário, a Bíblia deixa muito claro que o noivo está o quê? O noivo estava à porta. Agora, o mais interessante é que o noivo não estava apenas à porta. O noivo estava batendo. E é interessante, porque isso não aconteceu só em Cantares, mas em Apocalipse. O livro de Apocalipse também diz claramente como o noivo está. E a Bíblia diz: eu estou à porta. Ei! Há um movimento. Há um movimento do noivo. Sempre houve um movimento do noivo em favor da noiva. E esse movimento me revela que ele não só está à porta, mas ele bate na porta. Ou seja, mais do que estar na porta, ele está fazendo um som. Ele está fazendo barulho. Por quê? Porque é necessário barulho. Porque é necessário um som. Porque a noiva está dormindo, querido. A noiva dorme. Por isso o Senhor disse: eu estou liberando a igreja para entrar no livro de Cantares. Porque vocês precisam ver aquilo que vocês não estão vendo. Vocês precisam compreender aquilo que vocês estão negligenciando. Desde aquele tempo, sempre houve um movimento. E diga à minha noiva que o movimento continua o mesmo. Porque em Apocalipse eu continuo batendo. Em Apocalipse eu continuo fazendo barulho. Gente, o Senhor tem feito barulho na igreja. O Senhor tem batido na nossa porta. Batido na nossa porta. Há um som. Há um som que já tem sido ecoado, não é de agora. Há um som que tem sido ecoado. A questão é que nem sempre a igreja tem discernido o som que tem sido ecoado. Nem sempre a igreja tem discernido as batidas do noivo na porta. Por isso esse cenário. Que cenário. Por isso esse cenário. Um cenário que não é nada bom. Um cenário que nós deveríamos estar chorando pelo que está acontecendo. Mas poucos estão enxergando, poucos estão vendo. Mas deve estar uma geração que está vendo. Por isso o Senhor está levantando um novo povo. Porque há um cenário que será mudado. Há um período de transição.
Há um povo que vai passar por uma mudança significativa e algo vai acontecer. Você vai ver. Em nome de Jesus e tudo para a glória dele. Você está entendendo? Ele está à porta, não só está à porta, está fazendo barulho. O Senhor está fazendo barulho, há um som ali, todos estão ouvindo. E a Bíblia diz que ele bate. Agora, eu gosto de ler muito a Bíblia com emoção. A Bíblia não revela quanto tempo. Mas para ela ter perdido a visita do noivo, cá para nós. Ei, foi questão. Não foi uma questão de 5 minutinhos. Você concorda comigo? Ei, o noivo deve ter batido na porta. Jesus. Por um bom tempo. O noivo estava batendo na porta por um bom tempo. Mas sabe o que acontece? Mesmo com as batidas na porta, a Bíblia diz que aquela noiva estava totalmente entorpecida. Uma noiva negligente. Uma noiva totalmente distraída. De tal maneira que não compreendeu o som do noivo em favor dela. Que não compreendeu o movimento do noivo em favor dela. Olha só, a Bíblia diz que enquanto ele batia, ela dormia, ela estava distraída, entorpecida, ocupada demais, omissa, negligente, imatura, de tal maneira que ela demora para abrir. Agora, pastor, isso tem a ver conosco tudo. Olha para o Senado da igreja, nos últimos tempos. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo a uma placa. Eu estou me referindo à igreja global na terra. A igreja está exatamente assim. A igreja deixou de perceber o movimento do noivo. A igreja está negligenciando as batidas do noivo sobre a porta. Meu Deus! Meu Deus! Por isso uma noiva tão negligente. Uma das maiores estratégias de Satanás para os últimos tempos é a distração. A igreja nunca esteve tão distraída como tem estado. E por conta da distração, algo tem acontecido. O mesmo cenário que aconteceu com aquela sunamita tem acontecido dentro da igreja, na vida de muitos. Ela demorou para abrir a porta, porque ela estava distraída, ocupada demais com ela mesma. Uma noiva aqui, no capítulo 5, uma noiva totalmente imatura, sem identidade. E quando ela decide se levantar, quando ela decide abrir a porta, ela se depara com algo inesperado por ela. Porque aqui era uma noiva que ela se acomodou demais. Sabe aquela noiva que acha que o noivo sempre vai estar à espera? Eu quero dizer para você que o tempo da espera vai acabar. Ele vai voltar. Por isso nós precisamos acordar. Enquanto dá tempo. E a Bíblia diz que quando ela decide abrir essa porta, algo inesperado por ela acontece. A Bíblia diz que ele já não estava mais lá. Ele não estava lá para TV. Olha só. Aquele que batia a porta desesperadamente para encontrar a sua noiva já não estava mais lá. E por conta disso, eu creio que algo aconteceu dentro dela. A Bíblia diz que ela sai para fora. E havia guardas sobre a cidade. O que esses guardas fazem para fora? Espanta a paz. Pastora, qual é o cenário da igreja? Santo Deus. Ei, a igreja tem estado assim. O diabo está fazendo a festa na vida de muitos filhos de Deus. Quantas igrejas, quantos altares que o diabo está fazendo a festa? Deitando e rolando. E a gente pergunta, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor responde, vá para Cantares, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Fruto da negligência da noiva. Fruto de uma noiva distraída, de uma noiva entorpecida, de uma noiva que deixou de se envolver com aquilo que deveria ser principal na vida dela. O principal da tua vida não está em se envolver com as suas próprias coisas. O principal da tua vida nunca foi em se envolver com seus interesses pessoais. O principal da tua vida está em construir um relacionamento íntimo e pessoal com a presença dele. Esse deveria ser o principal da igreja. Em se tornar íntimo
dando a chance de mudar. Aleluia! Há uma geração, sabe? Eu creio que quando aquela mulher se vê espancada, ferida e longe do noivo, algo acontece dentro dela. Eu creio que foi exatamente naquele momento que ela caiu em si. Diga essa palavra, caiu em si. Caiu em si. O que é cair em si, pastora? O mesmo cair em si que fez o filho pródigo também entender que precisava mudar a rota. Cair em si nada mais é do que trazer à memória aquilo que verdadeiramente me traz esperança. Eu creio que quando aquela noiva se viu toda espancada, toda ferida, e longe do noivo, ali ela cai em si de tal maneira que ela faz: o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso despertar. Eu preciso mudar a rota antes que eu perca o noivo para todo sempre. Nós precisamos passar por uma mudança significativa, de tal maneira que nós possamos compreender que esse é o tempo de nos levantarmos, para que você não corra o risco de perder o noivo para sempre. Por isso o Senhor diz: prepara minha noiva, filha, prepara minha noiva. Não precisamos acordar, ainda dá tempo. Por isso tão necessário sairmos do capítulo 5. Nós precisamos sair desse capítulo. Nós precisamos pôr um ponto final no capítulo. E nós precisamos permitir que o Senhor vire a página de tal maneira que se inicie comigo, com você, um capítulo maior e melhor. Porque está escrito no livro de Isaías: os teus planos não são os meus planos, mas os meus planos são infinitamente maiores e melhores para você. Há um capítulo maior. Há um capítulo maior para a nossa geração. Mas para que eu e você venhamos entrar nesse capítulo, você precisa dar fim ao anterior. Saia do capítulo 5. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Por isso o Senhor liberou cantares. Gente, foi essa palavra que o Senhor pegou em casa. Ele liberou liberando. Aleluia. Eu estou abrindo um portal para você entrar. Glória a Deus. Aleluia. Porque a igreja precisa sair. A igreja precisa sair desse capítulo. A igreja precisa acordar. No capítulo 5 a igreja acorda, mas no capítulo 6 a igreja acorda. Ei, a boa notícia que uma geração vai acordar. Sempre haverá uma remanescente. Sempre haverá uma remanescente até que volte. Até que ele volte. E aí foi exatamente isso que acontece. Ela se levanta. Ela se levanta, ela se levanta. De tal maneira que ela fala: não é mais meu lugar, eu preciso sair. Eu preciso me levantar. Sabe, você vai ter que se movimentar. Vai entrar no meu capítulo. Você também vai ter um movimento. Porque vida com Deus não se resume ao grande movimento dele para você. Mas vida com Deus requer um movimento de ambos, onde ambos se doam. Ele para comigo, mas eu para comigo. Amém. A igreja tem que se movimentar. E por isso essa noiva, agora ela se movimenta. E é lindo. Eu quero que você preste muita atenção no movimento dessa noiva, gente. É demais. Ela sai daquele capítulo toda espancada, toda ferida, mas exatamente naquele momento que operou para acordá-la. E agora ela desperta daquele sono profundo. E a Bíblia diz que ela sai correndo. Glória a Deus. Por que correndo? Por que ela sai? Porque Deus está nos dando a oportunidade, Deus está dando a oportunidade para a igreja para sair do atraso. Tem muita coisa que ficou em atraso na vida de muitos filhos de Deus. E o que vai nos tirar do atraso, pastor? A velocidade do Espírito, o movimento do Espírito dentro de você. É tempo de se levantar. É tempo de correr. No nome de Jesus. E ela se levanta, querido. Lá no capítulo 6, a Bíblia diz que ela se levanta e ela corre para a cidade. Ela vai para a cidade em busca do amado. É isso. Ela vai em busca do... Olha só, ela corre para a cidade em busca do amado.
O que é importante aqui para mim, para você ver, porque aqui, por conta dessa mudança significativa, a busca mudou. E agora é uma nova inclinação, é uma nova motivação, é uma nova busca. Não pode ser mais qualquer busca. Aqui é uma nova busca. Que busca é essa? A busca dessa noiva, nesse momento, entrando no capítulo 6, era apenas pela presença e nada mais. Aguenta aí. Isso vai mexer, vai desconstruir. A busca foi pela presença do amado e nada mais. Esse é o tempo. E o tempo é agora. Que a busca da igreja precisa voltar a ser exclusivamente pela presença e nada mais. Até porque você vai entender no capítulo 6 que o resto, ele mesmo é capaz de acrescentar. O resto, ele mesmo é capaz de cuidar. Mas tão necessário que eu e você venhamos buscar a presença dele. Sabe, a busca pela presença não pode ser mais um fim. Mas a busca pela presença precisa voltar a ser o início de todas as coisas. Nós estamos vivendo uma geração que a igreja até busca, mas toda a busca da igreja, na maioria das vezes, tem se resumido apenas: Senhor me livre, Senhor me cura, Senhor faz, Senhor isso, Senhor aquilo. Eu. Uma busca que tem se resumido apenas aos nossos interesses pessoais. E eu quero dizer para você que agora a busca daquela noiva é apenas pela presença do noivo e nada mais. Ela sai correndo para encontrar o noivo. Por quê? Porque agora aquela noiva compreende que a presença do noivo tem maior valor do que as bênçãos do noivo. De que adianta ter as bênçãos do noivo sem a companhia do noivo querido? De nada adianta. De nada adianta. Nós somos do noivo. Nós somos do noivo. Porque quem tem o noivo não terá falta de nada. Isso é bíblico. Por que a igreja tem esquecido de princípios? O princípio dá certo. O princípio de Deus dá certo. E aqui ela está resgatando princípios que foram perdidos na caminhada dela. E o primeiro princípio que foi resgatado na vida dela é que a busca dela passou a ser exclusivamente pela presença acima de todas as coisas. Aleluia! Essa tem que ser a sua busca pela presença dele acima de todas as coisas, em nome de Jesus. Sabe, eu quero dizer para você que a primeira característica de um cristão que realmente se posiciona como noiva é quando a busca dele passa a ser pela presença acima de todas as coisas. Caso contrário, você pode até se achar noiva, mas você ainda está longe de ser. Quem é noiva nessa terra espera pelo noivo ardentemente. Sabe, esse é o tempo que a igreja vai precisar compreender que não pode ser mais nada sobre nós. Tem que voltar a ser tudo sobre ele. Por que, pastora? Porque a Bíblia me ensina isso. E o verdadeiro evangelho nunca foi sobre mim e você. O verdadeiro evangelho sempre foi sobre a vontade dele sendo feita em mim e através de mim. Isso é evangelho. E nós estamos vivendo tempos onde a igreja global na terra é mais sobre ela do que sobre o noivo. Não é mesmo? Principalmente nesses evangelhos da internet. Cuidado com isso. Nem tudo que está nas redes sociais, tem coisa boa, mas nem tudo que está nas redes sociais verdadeiramente veio do céu. E esse é o tempo, essa é a hora. A igreja precisa voltar a ser tudo sobre ele e nada sobre nós. Agora tem que ser tudo sobre ele e nada sobre nós. É exatamente o que está acontecendo no coração dessa noiva. Não é mais nada sobre ela, é tudo sobre o noivo. Por isso ela corre até o noivo. Ela entende isso, ela compreende isso. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso, que é tudo sobre ele, tudo sobre ele. Que mudança significativa. E essa foi uma mudança tão tremenda dentro do coração dela. Essa busca era tão verdadeira, era tão genuína, que a Bíblia diz que havia as filhas de Jerusalém. Você sabe quem são essas mulheres? Eu vou te dizer. As filhas de Jerusalém nada mais eram do que mulheres céticas e observadoras. O mundo está o quê, gente?
cheio dessas mulheres. O mundo ao teu redor, todos os dias quando você se levanta, quando você sai da tua casa, você é rodeado em todo o tempo por pessoas observando você e pessoas céticas. Agora, olha o que acontece. A Bíblia diz que porque a busca daquela noiva era tão genuína, agora ela está buscando apenas pelo noivo. Foi algo tão significativo, foi algo tão verdadeiro, que a Bíblia diz que aquelas filhas céticas e observadoras, elas passam a desejar ele, elas passam a ter interesse, elas passam a ter interesse pelo noivo. A busca daquela noiva gerou interesse. Se a igreja tivesse assim, se o relacionamento da igreja tivesse com essa mesma profundidade, de tal maneira que o nosso relacionamento começaria a gerar interesse na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas sabe o que está acontecendo nos últimos tempos? Ao invés da igreja gerar interesse na vida daqueles que estão ao seu redor, a igreja tem gerado tanto escândalo nos últimos tempos, que é por isso que muitos que ainda estão ao nosso redor continuam sem interesse algum de conhecer o Senhor. Gente, isso é sério. Isso precisa nos despertar. A nossa geração está assim, tão cética. Quantos ainda que não tem interesse nenhum ainda de conhecer o Senhor? Por quê? Porque quando olha para a igreja, ainda não tem visto algo que deveria ter. Porque a Bíblia também diz que lá fora a criação está dele à espera da revelação dos filhos de Deus. Em teu relacionamento com Deus, o maior fruto, deixa eu falar uma coisa para você, o maior fruto do teu relacionamento com Deus não é a quantidade de bênção que você vai alcançar nessa terra, nem o quanto você faz por Ele, a quantidade de obra, mas o maior fruto do teu relacionamento com Deus é o quanto aqueles que estão ao seu redor passam a ter interesse de conhecer o mesmo Deus que você serve. Esse deveria ser o maior fruto da igreja. Que coisa tremenda. Que ela busca agora desperta, não só ela, mas começa a despertar aqueles que ainda estão ao redor dela. Deus está levantando um novo povo para trazer um despertar não somente de dentro, mas para de fora. Por isso será um tempo glorioso. Haverá um tempo de grande salvação. Haverá um tempo de grande salvação ainda. Ainda um tempo de grande colheita no nome de Jesus. Uma geração que é onde colocar os pés. As pessoas vão olhar para nós e vão desejar: eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. Foi isso que aconteceu com as filhas de Jerusalém. Algo despertou de tal maneira que ela fez assim: ei, aonde está o seu amado? Cadê seu amado? Me leva com você, meu Deus. Me leva com você, para que eu também possa orar. Esse evangelho que a igreja dos últimos tempos precisa começar de tal maneira que as pessoas venham até nós e pegarão as nossas vestes e passarão, como no livro de Zacarias diz, chegará um tempo onde as nações serão abaladas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: esse tempo é agora. As nações já estão sendo abaladas. Que pessoas chegarão até nós, agarrarão as nossas vestes, desejarão aquilo que nós temos, e nós vamos olhar para essa geração e dizer: eu não tenho ouro nem a prata, mas o que eu tenho eu te dou, e o que eu tenho é a presença do Senhor. Essa é a igreja que Deus está levantando. Deus está levantando seus profetas dos quatro cantos da terra. A igreja vai acordar. A igreja vai acordar 2026. Haverá um povo acordado. Haverá um povo acordado. Haverá um povo acordado. Aleluia. Você está entendendo? É profundo. E é com esse povo uma geração será ganhada. Será maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém? Bom, então Deus está levantando uma noiva cheia dele, que vai compreender que é tudo sobre ele e nada sobre ela. Diz aí: é tudo sobre ele. Nada sobre mim. Porque por ele, para ele, para todas as coisas. Isso me inclui. Glória a Deus, isso me inclui. Isso me inclui. Isso me inclui. Aleluia!
Olha a resposta agora dessa vida. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de valsa, para se alimentar nos jardins e para colher os vinhos. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os vinhos. Formosa és, amiga minha, como Tisa, aprazível como Jerusalém, formidável como o exército fundador. Coisa tremenda aqui, você nunca mais vai crescer, não dá. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, então agora ela é cheia de Deus, amém? Ela desperta, ela acorda, glória a Deus. E ela começa a contagiar. E aquelas filhas de Jerusalém começam a desejar, me leva com você, porque eu preciso conhecer o teu amado. E aí as filhas de Jerusalém perguntam, onde ele está? Sabe que é lindo que uma noiva despertada, ela sabe exatamente aonde o noivo está. Aleluia. Ela não negligencia. Ela sabe exatamente o paradeiro de Deus. Ela compreende, ela sente, ela ouve. Olha que coisa linda dela. Eu fico imaginando essa mulher, né, se enchendo para falar, porque agora ela sabia exatamente o que está. E ela diz assim: o meu amado está? Gente, o meu amado está. Eu estremeci com isso. O meu amado está no seu jardim. Por que jardim? Não há possibilidade da intimidade ser restaurada sem resgatar a essência do jardim. Aquela que se perdeu na Gênesis. Agora essa noiva despertar. Uma das primeiras coisas que ela resgata, sabe o que é? O que se perdeu no jardim. Trazendo para nós, ei, Deus não negociou no jardim com Adão e Eva, não negociou com a geração de cantares, não vai negociar o jardim comigo e você. Há um princípio do jardim, que não foi estabelecido por homens, mas foi estabelecido por ele para mim e você. Por isso ela diz, o meu amado está no jardim. Vamos lá. Quando você olha para Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz, todos os dias, o que acontecia, gente? Todos os dias o Senhor descia no jardim. Todos os dias o Senhor descia ao jardim. Para quê? O maior propósito do Senhor na criação do dia, descer no jardim, nunca foi em apenas prover o homem, até porque toda a provisão já estava. O maior propósito dele descer todos os dias no jardim sempre foi para que o homem construísse um relacionamento íntimo e pessoal com a presença de Deus. Pastor, qual é o maior propósito do jardim? Nunca foi a provisão. O maior propósito do jardim sempre foi sobre intimidade. De Gênesis a Apocalipse sempre foi sobre comunhão. Sempre foi sobre relacionamento. Por isso, tão necessário resgatarmos a essência do jardim. E ela diz: o meu amado está no jardim. Agora ela compreende o propósito do amado no jardim. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, trazendo isso para a igreja, isso é algo tão extraordinário. Porque eu sou esse jardim. Você é esse jardim. A Bíblia diz que Ele está onde? Em cada um de nós. Então, quando ela diz, o meu amado está no jardim, nós precisamos trazer para isso hoje entender, ei, a chacoalha que vai cair do meu lado e fala assim, Ele continua no jardim. Igreja, Ele está no jardim. Igreja, Ele está no jardim. O noivo está no jardim. O noivo está no jardim. Aleluia. Por isso não é necessário que eu venha me encontrar com Ele no jardim. Aleluia. Glória. O que nós temos feito? O Senhor disse, filha, diga agora, eu continuo no jardim. Mas tem sempre. Aleluia. Tive a disposição de encontrar no jardim. Gente, ele está no jardim.
perto está o Senhor junto de você todos os dias. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Vá para o jardim. Vá para o jardim. Vá para o secreto. Você é esse secreto. Vá para o jardim, vá para o jardim. Porque é no jardim que coisas extraordinárias começam a acontecer. É no jardim. Ele continua no jardim. Ele está no jardim. E ela fala, meu amado está no jardim. Onde meu amado está? Igreja, você sabe onde o Senhor está. Mais do que um movimento. Mais do que um retiro. Mais do que uma conferência. Mais do que em tantos outros lugares. O meu amado está no jardim. Ele está aqui. Chega desse tempo de negligência. Ele está aqui. Ele está aqui. Isso é real, querido. Nós podemos contar com essa verdade. No nome de Jesus. Amém? O maior propósito do jardim está verdadeiramente em construir um relacionamento íntimo e pessoal com a presença dele. Deus está gerando uma noiva íntima do noivo. Porque ele não vai casar com uma noiva que não conhece. Ele não vai casar com uma noiva que não seja íntima dele. Alguém casa com aquele que você não conhece? Por que você acha que um noivo vai ter que casar com uma noiva assim? Você está entendendo? Por isso é tão necessário intimidade. Porque intimidade é o que vai nos fazer a segurança que verdadeiramente eu vou casar com ele. Mais do que títulos. Mais do que títulos. É sobre comunhão. Sempre foi sobre comunhão. Acima de todas as coisas. Ele está no jardim. Ele continua no jardim. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Ele continua descendo no jardim. E esse jardim sou eu, você. Nós precisamos entender o maior propósito do jardim. No jardim acontecem 3 coisas, gente. Por isso é importante eu e você compreendermos e resgatar a essência do jardim. 3 coisas. No jardim acontece fertilidade. Jardim aponta para a fertilidade. Gente, isso é muito legal. Quando Deus começou a falar, eu comecei a escrever as coisas. Porque eu amo o jardim. Porque é no jardim que eu gero os meus sonhos. É no jardim que é gerado os sonhos de Deus. Dá para imaginar? Deus te escolhe para esse tempo, para gerar, entendeu? Deus está levantando uma geração que vai compreender a essência do jardim. E essa geração, é sobre essa geração que Ele vai gerar planos maiores e planos melhores. Porque a estação não é de morte, mas a estação de vida e vida em abundância. Há sonhos maiores, há planos maiores de Deus para mim e para você, para este tempo. Meu Deus, como eu tenho escutado isso. Há planos maiores e melhores de Deus para você, mas Ele só pode gerar isso no jardim. Por isso Ele te diz, eu estou no jardim. Eu estou no jardim, é lá, no nome de Jesus, lugar onde se gera os sonhos de Deus e tudo que Ele gera nasce. No nome de Jesus. Tem coisa para ser gerada, nova de Deus para você. E aquilo que Ele vai gerar no teu jardim vai nascer, para que todos vejam que foi a mão do Senhor que fez. No nome de Jesus. Há uma nova gestação. Há uma nova gestação para essa noiva. E aquilo que será gerado não será abortado, mas nascerá. E nascerá para a glória dEle. Por isso será maior, será melhor, porque terá tudo a ver com Jesus. Uma nova gestação vai ser maior e vai ser melhor. Jardim é lugar de fertilidade. Jardim é lugar de intimidade. Não uma intimidade que as internet estão ensinando. Não uma intimidade segundo o padrão do mundo. Você sabe qual é o padrão bíblico sobre intimidade? Vou resumir. Intimidade segundo o padrão bíblico. Intimidade não é o quanto você tem de Deus em você, mas o quanto Ele tem de você. É esse tipo de intimidade que o Senhor quer. Muito mais do que você tem, Ele precisa também te ter. Não está no quanto você tem dele, mas muito mais do quanto Ele tem de você, o quanto Ele tem de você ainda.
tive de você. E isso inclui todas as suas estações, qualquer circunstância da tua vida, o quanto Ele tem de você. Eu espero que quando Ele olhe para você, Ele tenha tudo de você. Independente da circunstância, Ele tenha tudo de você. É esse tipo de intimidade que Ele espera de mim e de você. Amém? Amém? Então, jardim é lugar de fertilidade, de intimidade. Jardim é lugar de exclusividade. Por isso Ele faz questão de nos fazer um jardim, porque regado e cuidado por Ele e só por Ele. Exclusividade me ensina a deixar de revelar a mim mesmo para revelar apenas a Ele. Agora, na exclusividade, não é mais os meus sonhos, mas os sonhos dele. Não mais os meus planos, mas os planos dele. Não mais a minha vontade, mas a vontade dele. Ou seja, na exclusividade, passa a ser tudo sobre ele e nada sobre mim. Amém? Amém. Aleluia. Esse jardim que a Bíblia tanto nos fala sobre jardim, não é um jardim público. É como o jardim dos reis, praticamente. Se você for estudar, eu fui estudar aqui na Área, mas sabe lá atrás, os jardins do rei, todo rei, alguém muito importante, tinha um jardim particular. E só o rei visitava. Esse tipo de jardim, onde só o rei tem acesso. Fechado, regado, cuidado por ele e só por ele. Agora, o que você precisa entender, preste bem atenção, você deixa de ser um jardim regado e cuidado por ele. Sabe quando? Quando o algo passa a ser maior na tua vida do que a presença. Cuidado. Sabe por que a igreja deixou de ser um jardim regado e cuidado para ser espancado por Satanás? Porque infelizmente está tendo a mesma atitude que houve guerra. Porque infelizmente o coração da noiva tem sido ocupado mais pelos interesses pessoais do que pela presença. Quando algo passa a ocupar o teu coração mais do que a presença, você deixa de ser esse jardim regado e cuidado por Deus. Lembra lá, ela sim, esse jardim cuidado e regado por Deus. Mas a partir do momento que algo saltou os olhos dela, mais do que a presença, mais do que a comunhão, o que acontece, gente? Ela deixa de ser esse jardim. Ela deixa de ser esse jardim. Deixa eu falar uma coisa para você. Não permita que nada nem ninguém, circunstância nenhuma, estação nenhuma, roube o lugar que é dele na tua vida. Ele tem que ser soberano. Me perda. Nada que você possa passar nessa terra pode roubar o lugar que é dele. É assim que você vai permanecer sendo um jardim regado e cuidado por ele. Nós precisamos vigiar ela. Porque a Bíblia diz que ela saltou o coração dela. Algo foi maior do que a presença. Em nome de Jesus, que o Senhor nos livre disso todos os dias. Amém? Amém? Então vamos lá. Agora sim, depois de todo esse processo que ela estava passando, essa mudança significativa, agora ela olha e diz o que, gente? A frase: eu sou o meu amado e o meu amado é ele. Essa frase, ela aponta que realmente aconteceu algo diferente com essa frase. Se você estudar o livro de Cantares, no capítulo 2, antes do capítulo 6, a mesma noiva, a mesma mulher diz assim: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Entendeu? Agora no capítulo 6, isso é invertido. O valor é invertido. Então no capítulo 2 ela fala assim: o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Isso é uma frase de noiva imatura. Noiva sem identidade, uma noiva rasa. Agora aqui não. Agora uma noiva que saiu do raso e alcançou o profundo. Por isso a primeira coisa que ela diz agora, ela inverte a frase. Ela diz assim: ei, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então vamos entender essa ordem, porque a ordem mudou. Glória a Deus. Diga glória a Deus, a ordem tem que mudar. A ordem tem que mudar. Agora uma nova boa noiva é diferente do capítulo 2 de Cantares.
pulando processo. Nós estamos vivendo uma geração que é fácil dizer: o meu amado é meu. Mas para ele ser meu, eu preciso primeiro ser dele. Eu preciso primeiro passar pelo processo de entrega, pelo processo de renúncia. Renúncia é essa que custe o que me custar, mas eu não abro mão da presença dele. Agora, não é o amado que é dela. Agora ela entende que ela precisa ser o amado. Para depois ela ter a autoridade para dizer: então, meu, se eu for dele, igreja, se você verdadeiramente for dele, não só de boca, mas de todo o coração, todos os dias dentro da tua casa, independente da circunstância, todos os dias você escolher: Senhor, eu não abro mão, eu escolho o que o Senhor me tenha por completo. O Senhor precisa te ter por completo, querido, todos os dias. Essa é a mulher que vai se levantar com autoridade para dizer: ele é meu. Mas ele é só meu, porque primeiro eu decidi ser dele. Eu decidi ser dele todos os dias, de tal maneira que a vontade dele seja feita acima da minha, que o agradar a dele passe a ser acima do meu agradar. Você está entendendo? A ordem é diferente aqui. Houve pertencimento primeiro ela se vê pertencente, para depois ela dizer que ela é amada. Primeiro houve submissão, antes dela reivindicar direitos. Aguenta aí, gente, nós estamos vivendo uma geração que é cheia de especialista para reivindicar direitos. E não é errado. O problema é que para reivindicar direitos, você precisa primeiro de submissão. Lembra lá de Tiago? O livro de Tiago diz assim: para que o diabo fuja de você, você precisa passar por alguns processos. Primeiro você vai ter que se submeter ao poder de Deus. Você vai ter que fazer muitas coisas para que depois o diabo fuja de você. Deixa eu falar uma coisa para você: não é evangelho sem renúncia, não é evangelho sem entrega, não é evangelho sem submissão. Houve uma submissão da parte daquela noiva para depois ela requerer os direitos dela. Nós estamos vivendo uma noiva que está apanhando, que está sendo espancada, que está sendo envergonhada. Por quê? Porque é uma noiva sem autoridade. Porque é uma noiva que o Senhor não tem acesso. Porque é uma noiva que diz: Senhor, é só tua. Senhor, faz de mim a tua vontade, mas é só de boca. A nossa submissão precisa ser uma submissão de todo o coração. A nossa vida com Deus precisa ser genuína, precisa ser verdadeira de tal maneira que eu possa dizer: eu sou o meu amado, para que ele possa ser meu. E quando ele é meu, aí sim eu posso reivindicar no mundo espiritual tudo aquilo que ele conquistou para mim. Chega de pular processo. Nós não podemos pular processo. Essa é a ordem. Porque quando a igreja entende essa ordem, quando há submissão, quando há entrega, algo acontece. Quando a submissão de verdade, uma noiva agora que obedece, uma noiva que não negligencia, gente, os princípios de Deus, uma noiva que pratica a vontade dele em tudo, que não fica escolhendo qual princípio eu vou fazer. E aí sim ela diz que o amado é dela. Agora tem mais lindo nesse capítulo, eu quero terminar com isso. É que houve uma resposta para essa noiva. Houve renúncia, pastora, houve submissão, houve entrega, houve uma mudança significativa. Mas essa noiva não ficou sem resposta. O próprio noivo faz questão de se revelar a essa noiva. Há uma revelação para esse tempo. Há um levantar do próprio noivo em favor dessa noiva. Porque ela é achada. Agora verdadeiramente ela pertence ao noivo. Você está entendendo que você precisa passar por esses processos?
Esse evangelho precisa ser ecoado nas igrejas. Para ser um noivo, você precisa ser dele primeiro. Não só de boca, mas de coração. Qual é a resposta que essa noiva recebe? Olha lá. Eu fiquei semanas com isso. Olha lá. Ela diz: eu sou o meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os filhos. Agora muitas coisas aconteceram no coração dessa noiva. É uma nova noiva. Não é mais uma noiva superficial, no raso, mas agora é na profundidade. Agora ela entende que não é nada sobre ela, mas é tudo sobre ele. Agora é uma noiva submissa. E olha o que ele fala dessa noiva: formosa és, amiga minha, como Tisa, aprazível como Jerusalém e formidável como o exército de Deus. Legal, você nunca mais vai esquecer. Bom, quando ela fala assim, a primeira: você é aprazível como Tisa. Você sabe quem é isso? É uma cidade, tá, gente? Vamos lá, eu quero ver com você. Que isso nunca é mim. Não, Tisa é conhecida por sua beleza. Ela chegou até a ser a capital do reino norte de Samaria. Então, por conta da beleza de Tisa, ela foi reconhecida como uma cidade muito bela. E agora o noivo diz e fala assim: ei, haverá uma beleza sobre você. Haverá uma beleza sobre você que as pessoas verão. Que beleza é essa? A beleza do noivo. Essa noiva agora é uma noiva que carrega a beleza dele. Não é mais sobre a beleza dela. Não tem nada a ver com ela. Mas agora verdadeiramente é uma noiva que reflete a beleza do noivo. Ela carrega a beleza do noivo, a beleza do noivo. Ela carregar a beleza dos noivos, é ter os mesmos sentimentos que houve no noivo, o mesmo caráter que houve no noivo. A igreja está sem caráter. A igreja está cheia de um povo de Deus com um caráter duvidoso. Isso precisa acabar no meio de nós. Mas agora essa noiva ela é carregada de beleza. Não a beleza do mundo, não a beleza do homem, mas a beleza do noivo. Glória a Deus. Ela recebe a beleza do noivo. Mas ele não para por aí. Você não só será bela com a beleza do noivo, mas você será como? Gente, como Jerusalém. Eu não sei se você já foi para Jerusalém, mas Jerusalém que é o lugar na face da terra conhecido, o maior lugar, símbolo do quê? Da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa, até o ateu, que é ateu, quando diz Jerusalém, mesmo que ele não reconheça, ele diz: tem alguma coisa diferente aqui. É incrível. Quando você diz em Jerusalém, eu pela graça e misericórdia de Deus, ano que vem eu vou falar de novo, e eu fui com um ateu. Amém. E ele era ateu, gente, mas ele pisou e ele sabia que tinha. Tipo assim, não sei o que tem aqui, realmente a atmosfera é diferente. Jerusalém inteiro respira Jesus. É carregado da presença do Senhor. Por isso pode tantas guerras se levantar e ninguém toca. Em Jerusalém ninguém toca. Porque é carregado. E ele fala assim: ei, essa noiva será bela, mas ela será carregada da minha presença. Aleluia. Onde ela pisar, a presença do Senhor transbordará. E as pessoas reconhecerão que vai ter algo diferente em nós. Mesmo o ateu vai ter que reconhecer: tamanha será a presença de Deus nessa noite. Aleluia. Símbolo da presença do Senhor. É assim que a igreja deveria ser na terra, gente. A igreja deveria ser na terra símbolo da presença de Deus. Meu Deus, ela é bela, mas ela é carregada da presença. Mas tem uma terceira coisa aí, gente, que me fez ficar sem dormir. Vou contar para vocês, Jesus. Agora vou descer, pastora. Sabe, como eu disse, os dias não têm sido fáceis. Eu tenho visto um cenário dentro das igrejas
E só eu, Deus, o Senhor disse para mim, eu vou te mostrar um cenário dentro da igreja, filha. E o Senhor disse, prepara a igreja. E eu tenho chorado no meu secreto por aquilo que eu tenho visto. E esse ano, um pouquinho antes de Deus me levar para Cantares, eu senti de interceder pela remanescente. O Espírito Santo conduziu e ele disse, eu quero que você interceda pela remanescente. Porque você vai ver à noite, não está sendo fácil para a remanescente. Se alguém falar que está sendo fácil, está na brincadeira. Então, você vigia. Porque para a remanescente não está sendo fácil. E eu fui orar. Eu nunca experimentei uma intercessão dessa em toda a minha caminhada. Eu chorava. Era um choro de dentro pela remanescente. E eu chorava, eu chorava, eu chorava. Como se eu buscasse socorro. A remanescente estava buscando socorro. Porque mesmo diante das adversidades, ela não tem negado o nome do Senhor. Ela tem sido leal, ela tem sido fiel. Mas essa lealdade tem custado um preço. E ainda assim ela escolhe ficar. E eu chorava, era um negócio de dentro, que parecia que me dava alguma coisa, mas eu sabia que era o Espírito Santo que estava gerando algo que eu nunca tinha experimentado. E eu chorando em favor da remanescente, de repente, o Senhor me deu uma visão que eu fiquei semanas, que ele estava em casa comigo, sabia disso, porque eu andava para lá, andava para cá, e eu ficava tentando compreender a profundidade daquela visão. E enquanto eu estava intercedendo para a remanescente na terra, a visão foi de um exército, todos em cima de um cavalo. Não era um exército gigante, mas também não era um exército pequeno, sabe? Era um exército grande. E aí eu entendi, apontava para a remanescente, nos 4 campos. E o interessante é que todos estavam sobre cavalos. Mas não tinha arma. Só tinha alguma coisa na mão. Todos. E a única coisa que esse exército tinha na mão era uma bandeira. Só que eu ainda não tinha entrado em Cantares. E eu falava para Deus, Senhor, quer essa bandeira? E a única coisa que o Espírito Santo me falou naquele dia, para esse exército, o Senhor é a minha. E ele repetia várias vezes, o Senhor é tua bandeira, 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 o Senhor é tua bandeira. E eu repetia, e chorava. Quando eu levantei ali uma poça mesmo, foi diferenciado. Eu corri, contei para o meu marido, porque minha cara estava desse tamanho, e eu falei, eu não sei o que aconteceu, eu vi isso, e eu preciso saber que bandeira é essa. Eu sei, Jeová Nissi, né? Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, mas tem algo ainda que eu não entendi sobre essa bandeira. E eu falava com o César, e eu não consegui entender sobre essa bandeira, mas eu guardei, só falei para ele, eu guardei, até que o Senhor disse para mim, vá para Cantares, depois de meses. O Senhor disse, vá para Cantares, querido. Quando eu estava lendo Cantares, e Cantares diz assim, você será como Tirso, você será aprazível como Jerusalém, mas você será terrível como um exército com uma. Eu comecei a pular em casa. Senhor, o exército que o Senhor mostrou está na Bíblia. Está na Bíblia. O que o Senhor me mostrou está na Bíblia, está na palavra. E eu comecei a levantar. E eu falei, meu Deus, está na Bíblia, está na Bíblia. O Senhor falou, por isso que eu te deixei entrar e cantar de uma forma diferenciada para a Bíblia. A visão que eu te entreguei está na Bíblia. Eu quero te contar o que Deus contou para você nessa bandeira. Eu fiquei semanas digerindo isso. Será como Tirso, será aprazível como Jerusalém, mas será um terrível exército com bandeira na mão. Um terrível. Um exército terrível. Por quê? Porque a noiva que ele está levantando não é uma noiva frágil. Não é uma noiva fraca. Aleluia. Deixa eu falar
Porque nos últimos tempos a igreja está banalizada. Querido, as pessoas estão vivendo, o mundo está olhando para a igreja e não teme mais a igreja, não respeita mais a igreja, porque está assim, ó, está tão igual ao mundo. Meu Deus! Mas o Senhor disse, eu estou levantando uma geração que verdadeiramente tem vida comigo, filha. E através dessa geração na terra, com essa bandeira na mão, eu também gosto dessa bandeira aqui. Porque essa é uma bandeira que lá no início da minha conversão o Senhor colocou na minha mão, mas aí é outra ministração. E eu nunca imaginei o significado dessa bandeira. Deus está levantando uma nova igreja. E onde essa igreja estiver espalhada pela terra, a igreja você e eu, não mais será banalizada. Mas aonde você entrar, as pessoas vão te respeitar por aquilo que você carrega. As pessoas precisam voltar de novo, olhar para a igreja, mesmo não acreditando, mas dizendo assim, eu não sei o que eles têm, mas eu tenho que reconhecer que aquilo que habita lá dentro é muito maior do que aquilo que está fora. A igreja precisa voltar a ser respeitada. A igreja precisa voltar a ser temida. Por quê, pastora? Porque o que a igreja carrega é infinitamente maior do que aquilo que está no mundo. Glória a Deus. O mundo precisa voltar a temer a igreja, gente. O mundo precisa voltar a temer a igreja. A respeitar a igreja. O Senhor disse, a bandeira que eu te entreguei lá atrás, entregue para a igreja. Isso não é fácil, não. Só Deus sabe. Mas eu prometi que eu vou cumprir aquele treino. E eu estou aqui hoje, porque essa bandeira está aqui. Aleluia! Porque tem pessoas que precisam receber essa bandeira. Aleluia! E Deus está levantando uma geração séria na terra. Uma geração que vai ser temida sobre as nações por conta da presença dele. Uma igreja que vai ser respeitada por conta da presença dele. Esse bairro precisa temer. Seus vizinhos precisam começar a temer aquilo que você carrega. As pessoas que estão ao redor precisam entender que alguma coisa maior que você tem carregado do que aquilo que o mundo está carregando. Não tinha arma, mas tinha uma bandeira. Porque ele é a nossa bandeira e é suficiente para vencer essa guerra. Agora tinha cavalo. Esse exército está na Bíblia. Mas o exército que Deus mostrou, todos estavam sobre cavalo. Por quê? Porque essa noiva vai caminhar em velocidade. Há uma velocidade para esse treino. Deus nos dará velocidade e uma bandeira. O que mais, pastora Santos? E ele na frente. Nada mais do que ele na frente. Será suficiente para as nações da terra voltar a estremecer, a temer a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus deveria ser temida pelas nações. Porque ela carrega a presença. A presença do Senhor precisa voltar a ser temida pelo mundo. E não banalizada. Não envergonhada, mas é uma geração séria. É uma geração que passa pelo processo. É uma geração que sai do capítulo 5 verdadeiramente entra no capítulo 6. É uma geração que entende que não é mais nada sobre ela, mas é tudo sobre o noivo. É uma geração que primeiro tem que ser pertencente a ele. Não é sobre o quanto eu tenho dele, mas o quanto ele tem de mim. Para depois eu dizer que ele é meu. Você está preparado para segurar essa bandeira, querido? Aleluia. Isso. Nós precisamos carregar essa bandeira, nós precisamos levantar essa bandeira. Aleluia. Porque quando esse exército levantar essa bandeira, ele vai voltar a ser temido. Ele vai voltar a ser temido. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Santo de Israel. O Santo de Israel. Ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem a chave do inferno, ele tem a chave da vida. Ele é o Senhor. Jeová Nissi, ele é a minha bandeira. Ele é a minha bandeira. Ele é a tua bandeira. Em nome de Jesus, fica de pé. Meu Deus.
você vai ser como esse exército. Por isso Ele está te levando para muitos lugares. Por isso agora é Portugal e outras nações virão. Eu sou tua bandeira. Por onde você pisar, você vai preparar a igreja para esse tempo. Preparar a igreja em santidade. Preparar a igreja, aquela que o noivo vai voltar para buscar, mas para se agradar. Uma noiva que ele não negocia nem mancha, ele negocia. Então levanta a tua bandeira. Levanta a tua bandeira. Velocidade nos pés. Pastor, você não vai se cansar. Você não vai se cansar porque tem uma nova estação para você. Teu noivo, ei, teu marido, agora nessa estação, é ele. Teu marido é ele. Teu marido é ele. Agora, você vai desfrutar nessa terra um relacionamento do noivo com a noiva que você ainda não tinha desfrutado. E por isso Ele te levantará. Por isso Ele te levará. Você vai entrar e você vai falar. E você não vai ter medo de entregar aquilo que a igreja precisa ouvir. E não aquilo que a igreja quer ouvir. Então receba, pastora. Receba a revelação do alto. Porque o teu noivo a partir de agora sou eu, diz o Senhor. Uma nova estação, em nome de Jesus. Há uma bandeira sendo liberada para este tempo. Às vezes nós vamos para um evento de família e ficamos às vezes o dia todo, né? Mas aqui vocês estão com a família de Cristo. Como que me renova estar aqui? Eu vou estar indo para Portugal agora no início do ano. Vou passar lá uns 20 dias. E eu quero dizer para os irmãos que às vezes eu reluto de estar até recebendo convites, porque às vezes eu quero estar mais presente aqui, até para apoiar eles. Porque o pastor Marcelo ainda trabalha, a pastora Cláudia trabalha. Mas eu fico com raiva dele, irmãos. Vou confessar meu pecado. Eu fico com raiva dele quando ele me liga. Pastora, você pode assumir o culto de quarta-feira? Eu disse, esse rapaz, eu vou botar ele no eixo. Eu vou colocar ele no eixo. Jesus, tem misericórdia. Senhor, me segura, Jesus, me segura. Mas, irmãos, eu venho para cá na quarta-feira. Se a gente não der um amém, né, irmão Moisés? O culto não termina. Aí minha raiva vai embora. Minha raiva vai embora. Estou confessando que depois Jesus me leva daqui a alguns segundos, eu vou ficar. Mas olha, queridos, Deus trouxe esse casal para a nossa igreja. Foi promessa do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que 4 meses antes do meu esposo falecer, Deus chamou esse casal. Ele chamou esse casal e falou para eles: vocês estão dispostos para assumir a igreja? Deus falou comigo que é vocês. E eu vou dar posse a vocês em novembro. Foi novembro, dezembro, né? Novembro. Quando chega em setembro, meu esposo falece. E a coisa mais incrível, irmãos, que Deus, meu esposo deixou a ata de posse deles pronta. Deixou a ata dos obreiros que iam ser consagrados, porque ele tinha aplicado curso para os obreiros.
ele fez questão de dar um curso de discipulado para quem ia se batizar. E ele deixou para mim que eu desse posse a eles, fizesse a consagração de obreiros com eles e também fizesse o batismo. Eu às vezes fico sem entender Deus, né? Mas eu não quero entender, eu só quero obedecer. Pastor, eu só te chamei para orar, mas estou fazendo essa explicação porque eu tinha que confessar meu pecado. Entendeu? Já está perdoado? Tá bom. Já sabe que toda vez que você bota em quarta-feira, eu fico com raiva de você. Disciplina, né? Toda vez que você me chama quarta-feira para assumir o culto, para dirigir o culto, eu fico com raiva. Entendeu? Mas chega aqui a manifestação do poder de Deus é tão grande, irmãos, que a gente não quer ir embora. Isso é porque falo contigo dessa maneira, porque tem intimidade contigo, tá bom? Deus te abençoe, querido, e que você agora possa orar para nós estarmos lanchando agora nesse momento. Amém? Antes de orar, nós vamos justificar também. Às quarta-feiras eu boto na disciplina, porque eu sou enfermeiro, odontologista e eu estou fazendo cobertura na nossa unidade lá de Botafogo. Sou de Caraíba, de Botafogo. Até chegar aqui, eu chego na hora do amém. Eu tenho que sair de Botafogo, ir em Santa Rosa, pegar a pastora, pegar carro e vir para cá. Aí quando eu tenho a disciplina ali, não vai aparecer. Amém? Orar, Vai podemos transferir para o Botafogo que vem. Amém, queridos? E antes de orar, eu tenho que a pastora está falando sobre o secreto aqui, eu não preciso muita atenção, eu estou vendo uma coisa, estou outra. E foi um secreto que Deus nos trouxe para esse lugar. Nós estamos voltando de Teresópolis para morar em Niterói. E Deus falou comigo em sonho. Nós sabíamos aonde congregar, estão várias igrejas, de vários amigos. E Deus falou comigo assim, um sonho. Vá para a igreja de Josimar. No sonho. Eu falo Josimar porque é prima, foi minha madrinha de casamento, há mais de 30 anos atrás. Aí tem da transmissão que eu vou falar. E aí Deus falou para você, vá para a igreja de Josimar. Então, nós estamos aqui em obediência à palavra de Deus. Que falou conosco do secreto. Se você tem dúvida do secreto, que hoje essa dúvida não tem existir mais. Vai para o secreto. Vai para o colinho de papai. No colinho de papai, o secreto é onde o milagre acontece. Amém? Deixa eu orar, vamos abrir a pregação. Feche os seus olhos, mesmo sentado, feche os seus olhos.
louvando a bênção apostólica. Coloque sua mão no peito, no coração. Nós vamos estar adorando ao Senhor com a bênção apostólica. Pastor Paulo César, Deus abençoe a sua vida grandemente. Mas eu fico muito grata, pastora, muito grata a toda a igreja. Deus abençoe. Eu sei que é uma grande família. Eu trago um beijo dos meus filhos, Bernardo, Sofia, Alice, são pequenos agora, e meu pastor que está ali, meu esposo. Esqueci, perdão, pastor. Pastor Marco está lá em cima, mas ele tem um pouco da cara, logo subindo assim, né? Deus abençoe a sua vida, pastor Marco. Muito obrigada, igreja. Vamos orar essa canção? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto sobre ti. Conceda sua graça e te dê paz. Abrace sua irmã agora. Deus abençoe.